Esse vídeo vai ser tenso. Vamos lá, né? Então, esse vídeo é meio tenso porque ele começa, na verdade, na inscrição de um curso que eu fiz com as meninas do balaio antroposófico que elas promoveram, né? Eu tenho uma parceria incrível com elas, que se chama Diálogos Antirracistas. E aí elas vieram me contar que muitas pessoas questionaram, né? Muitas pessoas que são ligadas à antroposofia, assim como eu, questionaram do porquê, né? E se é de fato possível a gente, e é necessário, possível ou necessário, ou porquê nós teríamos que dialogar com esses movimentos. Então, daí eu queria trazer esse meu ponto de vista, né? Como é que eu vejo essa questão? Então, a primeira coisa é que a gente está falando, quando a gente fala em antroposofia, a gente fala de uma ciência espiritual que tem um olhar, né? E desvela mistérios para nós sobre toda essa individualidade do ser humano, sobre todo esse caminho do desenvolvimento do ser humano, sobre tudo isso que o ser humano tem de mais espiritual. E esse é um dos motivos dos quais eu carrego a antroposofia dentro do meu coração. Mas, para quem tem o conhecimento da antroposofia, sabe que existem outros dois âmbitos muito importantes de serem levados em consideração. Não só o cultural e espiritual, que é esse que eu acabei de falar, né? Mas também a questão jurídica, política e econômica. E quando a gente fala de movimentos minoritários, né, esse movimento antirracista, os movimentos de gênero, LGBTQ-fobia, gordofobia e todos esses movimentos minoritários que estão acontecendo hoje no Brasil, a gente está falando de pautas jurídico-políticas. E por que elas existem? Né? Elas existem para que nós possamos criar formas de realmente trazer para a prática, a partir das nossas ações, tudo isso que nós acreditamos como cerne da antroposofia. Esse movimento maravilhoso também que eu faço parte. Então, primeiro que não é ou a gente fala que todos os seres humanos são iguais, ou a gente fala que todos os seres humanos são completamente diferentes. Eu acho que essa discussão é o começa por aí, né? Falar sobre espiritualidade e falar sobre questões políticas e jurídicas. Então eu acho que começa por aí. A outra coisa muito importante é que não é possível, né? Não é possível trazer para a prática tudo isso que a gente acredita nesse âmbito cultural e espiritual sem que nós possamos criar novas regras jurídicas e políticas no mundo que nós vivemos atualmente. Então não é possível fazer um caminho de modificação e de inclusão sem que nós tenhamos clareza, né, do que está acontecendo no mundo contemporâneo, no momento atual. Então, quando a gente discute e fala sobre essas questões e se informa sobre essas questões, é de fato a única forma que nós temos de nos tornarmos agentes transformadores no mundo, porque a gente não pode transformar o mundo utópico, a gente só pode transformar um mundo real. E para que eu possa vivenciar, compreender o mundo que eu faço parte, eu preciso olhar para o meu entorno. E sim, nós estamos fazendo um movimento de segregação inconsciente, o que eu percebo é isso, a gente está fazendo um movimento de segregação inconsciente há milênios. Então, durante todo esse desenvolvimento da humanidade que a gente conhece, que a gente estuda, que a gente vê, existiram muitas incoerências, né? E elas devem ser estudadas. E nós devemos compreender como nós chegamos até aqui e o que é que se passa no meu entorno hoje. Ignorar essas questões não vão fazer com que elas sumam. Então nós viemos de uma corrente onde nós separamos, segregamos, limitamos de maneira totalmente consciente, inconsciente, e chegamos aonde nós chegamos. Quando nós estudamos essas pautas dos grupos minoritários, o que nós estamos fazendo é dividir, recortar de maneira consciente.
E aí eu invoco aqui uma frase do Daniel Burkhardt, que para mim sempre fez muito sentido, que fala o seguinte: não é possível ser integrado aquilo que não foi devidamente separado. E eu quero colocar essa palavra devidamente em destaque. Devidamente é conscientemente separado. Então nós nunca vamos poder unificar os povos, unificar as raças e lidar com o preconceito sem que nós, como seres humanos contemporâneos, compreendamos isso. Sem antes recortar, sem antes dividir. Eu percebo que a minha geração, essa geração que está aqui, a minha geração significa essa geração que está vivendo hoje, significa eu, significa você. É a geração do recorte. Cabe a nós, como responsabilidade social, recortar isso, compreender isso, né? Ter consciência de como as coisas chegaram aonde elas chegaram, qual é o meu papel nisso, aonde eu me enquadro em todos esses recortes, para que uma geração futura possa ter informações e arcabouço de argumentos para conseguir unificar isso. Achar que falar que o ser humano é igual vai fazer com que nós nos tornemos iguais. Isso não vai acontecer. Cabe a nós o papel de compreender isso, separar as coisas, para que depois a gente possa ter consciência e condições de unir tudo isso. Então, quando eu me nego a olhar para isso, eu estou me negando a dar a possibilidade para que futuras gerações possam sim viver de maneira mais harmônica. Porque se eu não compreendo com que bases essa diferença foi criada, eu também não consigo criar novas regras para que ela deixe de existir. E isso parte da premissa de ouvir os grupos minoritários, ouvir as pessoas que não tinham voz, ouvir, dar lugar, dar protagonismo para essas pessoas, sair do lugar da onde eu sei de tudo para o lugar da onde eu preciso aprender algo do mundo em que eu vivo. E aí eu fico muito impressionada quando as pessoas me perguntam o que essa pauta tem a ver com a pedagogia, né? A pedagogia, que outro dia eu ouvi uma frase da Hannah Arendt, que fala que a educação é o momento em que nós decidimos se nós vamos amar o mundo o suficiente para nos responsabilizarmos por ele. E aí é nesse espaço pedagógico da criança em que ela precisa encontrar um adulto que esteja disposto a olhar para si e falar de maneira aberta e transparente: sim, eu sou racista, em desconstrução, mas racista, eu sou machista, né? Eu sou gordofóbico, eu sou homofóbico. É importante que todos nós tenhamos a consciência de que para que uma doença seja sanada, é necessário o aceite do diagnóstico. E quando eu digo que todos nós somos racistas, machistas e homofóbicos, eu estou dizendo que todos nós fomos criados dentro dessa estrutura que nós nem compreendemos. E a grande chave é poder compreender essa estrutura e modificar essa estrutura a partir da minha consciência. Claro, eu entendo perfeitamente que quando você fala de movimentos minoritários, normalmente nós saímos do lugar maravilhoso de pessoas doadoras e altruístas e espiritualmente elevadas que acreditamos que o ser humano o ser humano é único e é igual e é maravilhoso, e entramos no lugar de algoz, porque todos nós já exercemos algum tipo de preconceito e violência contra outrem. E isso dói de olhar. Mas a gente tem que ser corajoso. A gente tem que acreditar que a gente vai fazer diferente. Então nós vamos estudar Steiner, nós vamos continuar estudando Leavenworth, nós vamos continuar estudando Ita Wegman, nós vamos ler tudo isso, nós vamos destrinchar todo esse conteúdo, mas nós também temos uma obrigação moral e social de olhar para o entorno que nos cerca e compreender o que é que está acontecendo, para que a gente possa unificar essas duas coisas e fazer de fato uma atitude diferente na prática de transformação social. Mas um outro ponto também bem importante que eu quero trazer é que isso vai acontecer. Esses movimentos, eles vão entrar na pedagogia Waldorf, na pedagogia convencional, eles vão entrar dentro das organizações, eles vão entrar em todos os lugares.
Isso é um movimento sem volta. E quando você nega que você deve fazer parte deles, compreendê-los, aliar-se em alguns momentos a eles, você nega a sua participação como ser humano atual, contemporâneo e consciente e como agente de transformação social. Você nega o seu papel. É só isso que você está fazendo. Porque negar que estes movimentos vão entrar dentro de todas as áreas que a gente conhece, talvez não agora, talvez daqui a um tempo, é algo ingênuo, porque isso de fato vai acontecer. Então, quando negros, quando homossexuais, quando trans, quando mulheres negras querem falar para você, eu vou te dar uma dica. Ouçam. Aprendam. Com certeza você vai sair muito melhor dessa. Essa é a dica que eu tenho para dar para vocês. Era esse o vídeo. Muito obrigada. Um beijo.